Olá, meu nome é Carolina e eu estou aqui para contar a história de uma grande mulher. A minha avó adorava contar histórias, mas a história que ela mais gostava de narrar era a história da sua vida. Ela se sentia muito feliz quando lembrava de toda a sua trajetória para cuidar dos seus 12 filhos. Por isso, eu resolvi escrever um conto, Uma Mulher Acima da Linha do Tempo, e espero que sirva de inspiração para todos vocês. Vamos lá. Deitada em seu quarto, Lindomar tenta remexer a sua caixinha de memórias. As pernas já não respondem mais. As mãos, antes tão firmes, agora estão fracas. Pouco consegue comer, o pouco alimento que consegue carregar se perde pelo caminho. Aliás, ela não tem mais firmeza nas suas mãos. Tudo isso é por conta de uma doença que acometeu, a degeneração córtico-basal. Mas a memória de Lindomar, a memória, essa nunca a abandona. Ela lembra de todos os detalhes de sua vida. Lúcida, sua mente está sempre presa no seu corpo maltratado pelo tempo. Afinal, são 89 anos de muita história. Enquanto ela espera o auxílio da filha, ali, deitada em sua cama, consegue tentar lembrar das lembranças do passado que a acompanha. Desta vez, o túnel do tempo foi mais longe. Ela voltou para 1923, o ano do seu nascimento. Lindomar nasceu na cidade de Tubarão, na comunidade da Madre. Na casa humilde de madeira, à beira da margem do rio Tubarão. Lá estava Lindomar, a filha do casal Eusébio e Clarinda. Ela é a primogênita do casal. Clarinda era uma grande mulher, cuidava muito bem dos seus filhos e era uma grande costureira. Costurava tudo à mão, pois naquela época não havia máquina de costura. E Lindomar também não demorou muito tempo para herdar essa grande habilidade da mãe. Ali, sentadinha, ela começa a lembrar da primeira vez que desobedeceu o pai e a mãe. Eusébio era um grande homem, abonado, vivia das vendas de cavalo. Andava quilômetros e quilômetros para vender os seus cavalos. Certa vez, foi para a Serra Catarinense e levou Clarinda junto. Lindomar ficou sozinha em casa, cuidando dos outros irmãos. Clarinda deixou em seu ateliê um corte de costura já moldado. Era uma bombacha, pois Lindomar resolveu se aventurar. Lembrando das coisas que a mãe fazia, ela começou a costurar. Coseu toda a bombacha, todos os gomos à mão. Ficou uma perfeição só. E a mãe se assustou ao ver aquela perfeição ao chegar em casa. E desde então, Lindomar não parou mais, não. Se descobriu no mundo da costura. Ela costurava junto com a mãe e ainda tentava conciliar com seus trabalhos na horta e no trato com as galinhas, com os porcos e com as vacas. Naquela época, poucas coisas eram compradas. Tudo tinha em casa, né? Assim, as pessoas eles tinham plantação em casa, tinham as galinhas. Então, poucas coisas eram compradas. O sustento vinha da moradia. Os carros também eram raros. Charretes
E carros existiam em Tubarão, mas ali poucos médicos possuíam. O veículo mesmo, a locomoção, eram cavalos, né? Então Lindomar interrompe a sua viagem no tempo e volta para a sua realidade. Ela precisava agora concentrar as forças para levantar. Ela estava fraca, suas pernas pouco respondiam. E agora era a hora do jantar. A filha tenta auxiliá-la, mas a teimosia impera na personalidade forte da idosa. Aliás, nem mesmo com a idade tirou de Lindomar a sua personalidade. Era teimosa e tinha um gênio forte também. Ela queria poder provar a todos que conseguia levar a comida à boca. E ainda que boa parte do alimento se perdesse pelo caminho, ela conseguia. Lindomar volta para o seu cantinho, pede para apagar a luz e fragmenta os seus pensamentos. Para ela é um passatempo. É como se ela tivesse um encontro marcado com todos os personagens que fizeram parte de sua história. Ali, deitadinha, ela conseguia tentar sentir as pessoas mais próximas dela. Aquelas que partiram ou até aquelas que ainda estavam no plano terrestre, porém longe fisicamente dela. E ali ela lembrou quando o Lampião foi à sua casa. Ela tinha 7 anos e ela sempre contava essa história. Exatamente esse que vocês estão pensando, o Virgulino Ferreira, o grande Lampião, o cangaceiro. Ela lembra quando seu pai o acolheu em sua casa junto com seus capangas. Ela estava ali, pequenininha, sentadinha num canto da casa, observando tudo. Esse dia ficou muito em sua memória. Ela sempre recordava e gostava de contar para os netos. Deitada em sua cama simples, ela intercalava as dores físicas com as suas lembranças. Seus pensamentos agora voltaram para os anos 40, lá no início. Ela beirava os seus 14, 15 anos. Lembrava-se dos vestidos impecáveis que usava e tudo feito com muito carinho e perfeição pelas mãos da mãe Clarinda. A sua beleza chamava atenção na comunidade da madre. Lindomar era linda. Seus cabelos castanhos, seus olhos esverdeados, sua pele de pêssego e as feições do seu rosto extremamente delicadas. Chamava a atenção dos meninos da cidade. Ela era considerada uma das jovens mais lindas de Tubarão. Porém, sempre foi uma mulher à frente do seu tempo. Enquanto as moças da cidade ficavam em casa se distraindo com os tricôs, ela trabalhava como modelista e acompanhava os pais nas cavalgadas. Ela queria ter o seu próprio dinheiro e ela já fazia o seu pezinho de meia ali, aos 14 e os 15 anos. De vez em quando, até abandonava as saias e os vestidos e vestia calças. Sim, ela vestia calças e chamava a atenção, pois na época poucas mulheres tinham essa ousadia. Mas Lindomar tinha, porque sempre teve uma personalidade muito forte. E foi nessas andanças que ela andava a cavalo que a beleza de Lindomar chamou a atenção de um jovem lá da comunidade da madre, o Herculano. Herculano observou aquela moça linda que sempre passava a cavalo pelas ruas da madre. E ele queria saber quem era aquela jovem. Descobriu que era filha de Eusébio, o vendedor de cavalos. Certo dia, o destino colocou os dois no mesmo lugar. Lindomar costumava ir aos bailes da cidade, mas sempre acompanhada dos pais. E neste dia eles estavam na Sociedade Recreativa Garibaldi.
Herculano percebeu a presença da jovem. Logo se certificou que era aquela moça que o chamava a atenção nas ruas da cidade. Mais do que prontamente, pediu sua mão ao pai para acompanhar nas danças. Ela lembra com detalhes de como ele estava vestido. Terno impecável, cabelos cortados simetricamente, alto, pele muito bem bronzeada e nas mãos um charmoso chapéu panamá. Eusébio, mesmo ao contragosto, deixou que a filha dançasse com aquele jovem. Os pés da moçoila flutuavam tão delicadamente ao som da última valsa. Era a música famosa do momento, de Francisco Alves. Não havia espaço para conversar, apenas eles contemplavam os olhos um ao outro. Parecia que somente os dois estavam ali. Esqueceram do mundo e de todos. Logo eles emendaram: dos meus braços tu não sairás. Uma linda música, cantada pelo galã da época, Nelson Gonçalves. E assim eles dançaram valsas e valsas por um bom período. Até que Eusébio só fez um sinal para a filha. Estava na hora de ir para casa. Lindomar acatou a decisão do pai. Porém, não conseguia dormir. Os pensamentos voltavam àquele jovem que ela sabia apenas o nome, mas a encantava por todo aquele charme. E ela ficava pensando: será que o destino iria uni-los novamente? Pois é. Só que Herculano não esperou não que o destino os unisse. Ele foi atrás. No outro dia, sua irmã a chama. Lindomar, adivinha quem está na porta de casa pedindo para falar com você e com o papai? Sim, aquele moço, aquele que você dançou na noite de ontem. Os olhos de Lindomar brilharam. Porém, ela sabia muito bem esconder as suas emoções e controlá-la. Pois ele que espere, daqui a pouco irei à sala. Lindomar colocou o seu melhor vestido, calmamente, arrumou seu lindo rosto com pó de arroz, banhou seu corpo com leites de rosas. Depois de bons minutos, foi à sala. Chegou lá, Herculano prontamente disse: Senhor Eusébio, Dona Lindomar, vim aqui pedir sua filha em namoro. A minha intenção é noivar e casar com ela. Neste momento, Eusébio ficou pensativo. As fofocas rolavam lá na comunidade da madre. E a fama de Herculano não era muito boa, não. Tinha fama de moço namorador e muito boêmio. Eusébio disse: não, minha filha não namora com moço boêmio. O senhor passe muito bem, mas a minha resposta é não e pode ir para casa. Lindomar ficou muito frustrada, chorou muito. Mas a palavra do pai para ela era lei. Ela aceitou e dormiu. Nesse momento, Lindomar retorna para a sua realidade, né? Ela não conseguia mais andar no seu andador. Estava ali nas mãos da filha mais velha, de uma das filhas mais velhas que a cuidava. Ela precisava apoiar-se nos braços da filha para poder seguir sozinha até a cozinha. Mastigar os alimentos era um martírio. A garganta apertada já não conseguia passar os alimentos e ela engasgava constantemente.
A médica dizia: Lindomar, está na hora. Nem está na hora agora de implantar uma bolsa para alimentar pelo estômago. Mas a exigência da médica era em vão. Ela não admitia que precisava passar por isso em sua vida. Ela gostava, então, de se afastar das coisas que aconteciam em sua vida enquanto idosa. Buscava pensar no seu cantinho, lembrar do passado e deixar a vida atual um pouquinho de lado. Ela não queria esses cuidados médicos no momento. Não era aquilo que ela pensava para sua vida. Aí, nesse momento, a cuidadora chegou, colocou numa cadeira especial e a banhou. É um momento que ela gostava muito, pois sempre foi muito assídua e muito vaidosa. Com as roupinhas limpinhas, ela voltou para sua cama. Ali, estava tranquila, mas muito ansiosa para voltar ao passado. Como se ela realmente tivesse um horário marcado com todas essas pessoas. E ali, conseguia lembrar de tudo que estava acontecendo. Lembrou realmente que não podia namorar fulano. Que por mais que ele tivesse argumentado, o seu pai estava firme em sua decisão. Porém, a paixão falou mais alto. E os dois passaram a se ver às escondidas. Andavam pelas ruas, mas o namoro não passava de mãos dadas. Eusébio ainda não sabia. O seu pensamento foi interrompido, pois ela tinha uma grande surpresa. As suas filhas de São Paulo chegaram para ficar um pouquinho com ela. Nossa, quanto Lindomar ficou feliz em vê-las, pois a paixão da sua vida sempre foram os seus filhos. E ali a noite foi adentro, com muitas gargalhadas, muitas lembranças do passado. Muito feliz em rever as suas filhas. Elas conversaram alegremente, junto com as outras duas filhas que também já moravam em Tubarão. O encontro foi muito nostálgico e foi muito importante para Lindomar naquele momento. Porém, chega um momento em que seu cansaço físico fala mais alto e ela pede para dormir. Tomou todos os seus remédios, mas ainda não conseguiu. O sono não vinha. Ela queria voltar às suas memórias. É como se o seu grande amor estivesse ali ao lado dela, esperando para revivê-los juntos. E assim ela começou a lembrar de quanto o seu namoro foi difícil. Namorou com Herculano por 4 anos às escondidas dos pais, né? Pois a sua mãe também pouco se metia e pouco sabia. Lindomar estava ali agora nas suas lembranças, chegando aos seus 18 anos. Como eu disse, ela era uma moça à frente do seu tempo. E nessa idade ela já era uma das melhores modistas de Tubarão. Porém, ela tinha sede de conhecimento. Ela queria sempre saber mais. Voltou a estudar e ingressou ao magistério. Logo, virou costureira e professora, uma das melhores da região, por sinal. Herculano também progrediu nesse período. Ingressou na estrada de ferro e o salário também melhorou consideravelmente. Eles queriam casar, ter filhos, mas Eusébio não deixava. Estava firme em sua decisão que a sua filha não casaria com um moço boêmio. Depois de muito pensar,
Lindomar tomou uma grande decisão. Resolveu fugir, sim, fugir com Herculano. E foi quando ela reviveu um dos melhores momentos e os mais marcantes de sua vida. Eles planejaram uma fuga memorável, sim, já que não tinha o consentimento do pai. Fugiram. Herculano furtou a canoa do seu pai. Ele morava nas margens esquerda do rio, a margem esquerda, e Lindomar a margem direita. Pois ele, em sua canoa, atravessou todo o rio Tubarão, enquanto a sua amada estava a esperar com as suas roupinhas em que arrumou o escondido do pai, saiu na calada da noite, sem que ninguém a visse. Embarcou na canoa e foi viver o seu grande amor. Foi para a casa dos pais de Herculano. Foi um alvoroço só quando Eusébio descobriu. No outro dia, observou, sentiu, à mesa do café da manhã, a falta da filha. Clarinda, cadê Lindomar? Clarinda não sabia, mas as irmãs de Lindomar sabiam. Eusébio, então, ficou sabendo que a sua filha havia fugido com Herculano. Meu Deus do céu, que euforia que foi. Eusébio, então, foi tirar satisfação na casa de Herculano, conversou com seus pais e ele viu que realmente não tinha mais o que fazer, pois naquela época o conservadorismo imperava, não tinha como deixar uma filha morar com um rapaz sem ter a bênção do padre, sem casar com as regras da sociedade. Sentiu-se derrotado e aceitou. Poucos dias, o casal casa e vive a sua vida. É o início de uma grande jornada. Foi uma cerimônia simples, mas, como eu disse, o início de uma longa vida. Lindomar volta para a sua vida agora, aos seus 89 anos. E o ritual se repete. Só que daquele dia muito mais animado, pois as suas filhas de São Paulo estavam lá. E acordaram animadamente, e eles queriam dar todos os mimos para a mãe. A arrumaram seu cabelo, a maquiaram, pois Lindomar adorava uma maquiagem. E nunca saiu de casa, sem um brinquinho na orelha. Muito vaidosa, e ela estava curtindo muito esse momento com as suas filhas. À noite, já em casa, já no seu cantinho, na sua cama, no seu quartinho, ela volta à memória. Dessa vez ela vai para o ano de 1944, 3 anos depois do seu casamento. Pessoal, a vida não era das melhores, realmente não. Seu casamento não era um mar de rosas. Lindomar sempre à frente do seu tempo. Desdobrava-se para dar conta das roupas das madames da cidade e ainda dar aulas e cuidar das hortas de casa. E foi nesse ano que ela recebeu o primeiro dos seus 14 presentes. Foi o ano do nascimento da sua primeira filha, Ivonete. Aliás, Lindomar lembra com riqueza de detalhes os nascimentos de todos os seus filhos. Apenas 2 partos foram realizados no hospital. Todos os outros nasceram nas mãos da parteira Bilica, que chegava em casa dizendo: vim trazer a encomenda. E as crianças acreditavam que os irmãozinhos vinham das mãos da Bilica.
Iam para a casa da vizinha e no outro dia estava lá a encomenda da Bileca. E Lindomar lembrou desse dia, o dia que recebeu a sua primeira filha. Quando Ivonete nasceu, Lindomar já não vivia o casamento que tanto esperava. Herculano trocava o lar pelos bares da vida, regava muita bebida. E Lindomar estava ali firme, cuidando da filha, dando aulas e costurando e sustentando a casa. Em 1945, veio a sua segunda filha, Natália. Tão pequenininha quando nasceu prematura. O padre já disse, vamos dar extraunção, porque esse neném não vai vingar, não. Lindomar orou, pediu muito a Deus e disse, não, o meu bebê vai vingar, sim, e vai nascer. Herculano olhava para aquele bebezinho tão pequenininho, chegou a colocar uma garrafa de cerveja ao lado para comparar, e o tamanho era o mesmo. Tanto que olhou para aquele bebê e disse, oh meu Deus, é um cununo. E esse ficou o apelido dela, cununo, que significa algo muito pequeno. Mas Natália sobreviveu, graças aos cuidados da mãe e à sua oração. Nem a paralisia infantil deixou a acometer. Ela até tem uma perna menor que a outra, mas pouco aparenta. É imperceptível. Hoje é uma pequena grande mulher. E assim foi os seus pensamentos, até que foram interrompidos novamente pelas filhas que entraram no quarto. Eles queriam conversar com Lindomar sobre a tal cirurgia, que ela insistia em não fazer. E aí, pessoal, tem tanta história pela frente, tem tanta coisa linda para contar, forte, tristes e alegres de Lindomar, que a história não termina por aqui, não. Então, eu falo para vocês aguardarem os próximos capítulos de Uma Mulher à Frente do Seu Tempo. Um grande beijo a todos vocês.